Paz do Senhor, estou aqui mais uma vez fazendo a obra de Deus. Quero ler aqui hoje em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ler bem rapidinho aqui, porque não temos muito tempo, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha o que o Paulo nos deixou aqui, né? Para a gente se fortalecer no poder de Deus. Porque bem ele sabia, né? Quem que a gente ia ter que vencer pelo caminho. E ele já de antemão nos deixou aqui, ó. Fortalecei-vos de toda a armadura, toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, olha aqui aonde está também o mal. Nos lugares celestiais. Vou até ler de novo aqui o 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então a potestade, o mal está sentado no trono. Né? Eles dominam. E aí que é pior, né? Aí que a gente tem que estar mais ainda alicerçado no poder de Jesus Cristo. E foi por isso que Cristo foi crucificado. Por causa dessas potestades. Né? Não que ele não orava, né? Claro que não. Ele foi para dar a vida mesmo por nós. Para pagar o preço pela nossa vida, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse que é o mais difícil, né? A gente orar, a gente pedir a Deus misericórdia, estar sempre na presença de Deus, andando nos caminhos de Deus, não se prostituindo. Quero dizer prostituição no geral, falando, né, de bebediça, de palavrão, de prostituição mesmo, né? A gente precisa estar firme, não dá brecha, não dá brecha. Porque a potestade do mal está aí. Nos vigiando 24 horas por dia. E se a gente dá uma brechinha, a gente já sabe o resultado, né? Por isso temos que andar firmes na presença de Deus. E a gente está cansado de saber disso. Mas sempre é bom ouvir uma palavra, porque às vezes a gente está disperso, né? É bom que a gente ouve para a gente vir por tudo, né? Conforme a vontade de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vencida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Lê, né? Lê a palavra. É muito importante ler a palavra
pedir discernimento para Deus, né? Para a gente entender e estar firme. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha a fé. Nós precisamos saber, né, desenvolver essa fé, pedir a Deus essa fé. Deus, ele nos prova. Quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, a gente quer desenvolver essa fé, então a gente faz um propósito com Deus em alguma coisa que a gente precisa para o nosso espírito, né? E não desfalecer até que Deus entrega, né? Até que Deus faça um milagre na nossa vida, ainda que demore, mas não desistir, jamais desistir. Pode vir o que for, a tribulação que for. Nós precisamos aprender a desenvolver essa fé. Porque com a fé a gente apaga todos os dardos inflamáveis do diabo. Né? Como está escrito aqui. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus liberta. A gente já ouviu falar muito disso, né? Quando a gente vai orar, se a gente tem a palavra guardada na tábua do nosso coração, com certeza ela liberta. A palavra de Deus não mente. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Persistir, não desfalecer, que é a fé, né? E por mim, aqui essa parte não preciso, não vou ler. Então é isso, irmão. Precisamos estar firme na palavra de Deus, né? Na oração, na palavra, porque a palavra liberta. Se nós temos a palavra, se nós temos a fé, a esperança em Deus, em Cristo Jesus, jamais Ele nos desampara. Ele não desampara. Às vezes a gente está aflito, precisando muito de uma palavra, de alguém que fala com a gente, que nos dá um abraço. E é justamente nessa hora que a gente não encontra. A gente, que nem diz por aí, entre a multidão a gente está meio na solidão, né? Tá precisando de uma palavra, de uma resposta de Deus. E a gente muitas vezes não consegue achar, né? E hoje Deus me trouxe aqui para a gente meditar nessa palavra, a gente crer nessa palavra, porque Ele não desampara nenhum santo. Ele não desampara ninguém que ora. Se nós verdadeiramente temos fé em Cristo e no Pai que enviou, não há potestade, não há diabo, não há ninguém que possa prevalecer sobre a nossa vida. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. E Ele zela por isso, porque Ele sabe muito bem a dor que Ele sentiu. E é por isso que Ele não desampara. Tem um preço pago aí. Não é? E Ele não desampara, irmão. Precisamos orar, perseverar, esperar no Senhor. Uma hora, tudo isso vai passar. Mas nós precisamos esperar, saber esperar. Por que Deus faz isso? Né? Ele tem os seus propósitos. Exatamente porque, né? Que Ele faz a gente esperar tanto.
Ele tem os propósitos. Claro que a gente precisa provar a nossa fé. Mas de resto, né, Ele sabe de todas as coisas. Não nos desampara. E essa palavra que eu gostaria de passar, e eu agradeço, né, aos irmãos. Em nome de Jesus Cristo.